Perfeito. Roberta, por favor. Pois a nota oficial do Ministério da Defesa sobre o relatório enviado ao Tribunal Superior Eleitoral nesta quarta-feira, 9 de novembro, gerou uma série de fatos que é bem importante oferecer aos senhores. É fundamental nós entendermos que há um crime que segue em curso. E é um crime que afeta a soberania e a segurança nacional. Portanto, não se trata de falar de política. Por isso que, por mais respeitoso que seja um cientista político, mais conhecedor de política, que as pessoas, vez ou outra, manifestam as suas opiniões sobre o que está acontecendo hoje no país, há de se filtrar, porque poucos conhecem a estrutura das Forças Armadas e o que é importante focar. Até para entender que nós temos uma guerra cibernética, mas também uma guerra informacional. E que qual é o inimigo da nação brasileira hoje? É distorcer verdades, é criar desinformação, é gerar separação, é deixar as pessoas sem esperança, é parecer a você, brasileiro, que você não tem o poder que você tem. Portanto, não há o que fazer. É tentar abafar. E é por isso que eu critico e seguirei criticando a posição vergonhosa da imprensa brasileira que não se indispõe e não grita contra a censura. Não há lei, nenhuma lei, que autorize a censura que permeia o Brasil. Os brasileiros não podem falar sobre o processo legislativo, o processo eleitoral. E aí vem uma outra pergunta. Por que calar? Quem ganha? Quem ganha com calar? Qual é o problema de falarmos, se está tudo tão certo? Percebem? É importante também colocar que o relatório enviado pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral, que foi convidado, que seguiu, inclusive, uma resolução para ali estar presente e acompanhar, é apenas o estopim os fatos que ocorreram em 30 de outubro de 2022, soma-se a um conjunto enorme de dados, um conjunto enorme de provas que evidenciam o desrespeito às leis, à Constituição Federal, criando, sim, um estado de exceção. E uma vez comprovado uma fraude sistêmica, é dever, é obrigação das Forças Armadas, está na lei, restaurar a lei e a ordem do nosso país, garantir os poderes constitucionais. Observem, não se trata de um pleito eleitoral, se trata de defesa da nossa soberania. E é importante entender que o Ministério da Defesa, no dia seguinte, após apresentar o relatório, que chamou a atenção do mundo, uma tentativa enorme da imprensa brasileira de dizer que não havia fraude nenhuma. A rapidez da imprensa brasileira vergonhosamente concluir que naquele relatório de páginas e páginas e páginas, de dados extremamente técnicos, que até as pessoas mais conhecedoras do assunto precisou debruçar-se por horas para entender do que estava diante de si, a imprensa brasileira vergonhosamente atestava que não havia nenhuma fraude e divulgaram amplamente no Brasil. Então, o Ministério da Defesa publicou, nesta quinta-feira, às 10h58 da manhã, dia 10 de novembro de 2022, uma nota oficial esclarecendo alguns pontos sobre o relatório apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral. No título da nota, vejam o respeito das Forças Armadas ao povo brasileiro. Faço questão de destacar. Aspas, relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. E a nota esclarece, em nenhum momento estão afirmando não haver fraude. Afirmam encontrar muitas anomalias que colocam a segurança do sistema em xeque. Não exclui a possibilidade de fraude. E, por conta disso, solicitam ao Tribunal Superior Eleitoral, em caráter de urgência,
uma investigação minuciosa sobre o caso, criando-se uma comissão composta por especialistas independentes e idôneos. Observem, de novo, o resultado das urnas, o que ocorreu no dia 30 de outubro de 2022, é apenas mais um fato de um contexto amplo de provas. Tudo está sendo feito de acordo com a Constituição Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, devem acatar o pedido das Forças Armadas. Até porque a Lei 4.737, de 15 de julho de 1968, que institui o Código Eleitoral, no artigo 221, inciso 2, determina, sob pena de ser anulável a votação, quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar e o fato constar de ata ou protesto interposto por escrito no momento. Também gostaria de finalizar que naquele relatório que foi tão divulgado, no final chamou a atenção a postura das Forças Armadas, que deixam claro algo que eu faço questão de finalizar com essas palavras, e é importante eu dizer exatamente como está no texto do nosso relatório. Eu não encontro aqui mas eu acho bem importante dizer. Mas, em suma, as Forças Armadas dizem o seguinte: povo brasileiro, nós estamos vendo tudo, nós estamos atentos. Confiem nas Forças Armadas, é disso que se trata. Ou não dirija, Vera. Só gostaria de colocar, para finalizar esse assunto. Primeiro, é importante nós trazermos esse assunto assim. Ainda temos um pouco de espaço e liberdade nessa empresa de comunicação. Enquanto eu tiver condições, eu sempre vou acusar o que está acontecendo na censura no Brasil. Segundo ponto, as Forças Armadas, elas não são órgão que está... ela não responde a nenhum dos poderes, ela é independente. Esse relatório foi confeccionado ao longo de todo o processo eleitoral e só depois ficou de ser apresentado, não foi algo do segundo turno. Os relatórios do Tribunal de Contas da União, que é um braço do Congresso Nacional, apesar de ter nome tribunal, é simplesmente um órgão administrativo, consultivo do Congresso Nacional, e vários ministros lá, integrantes, são indicados pelos congressistas e os presidentes é que os nomeiam. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ambos acompanharam, ambos fizeram análise, essa análise foi lida e fica muito evidente a diferença de análise e de estudo e de, tecnicamente, apresentação dos dois órgãos, tanto do TCU quanto da Ordem dos Advogados do Brasil e das Forças Armadas, cuja a compreensão técnica dos militares são considerados uma das melhores características das nossas Forças Armadas, são os órgãos de inteligência e estudos muito técnicos na área de cyber, E, por fim, acho importante, fundamental, jamais julguemos, jamais fiquemos contra uns aos outros. Percebam a pegadinha. No momento que nós temos um processo eleitoral que não oferece isonomia, que rompe os limites da lei e da ordem, qualquer resultado não importa. Então não importa se você votou no Lula, não importa se você votou no Bolsonaro, não importa se você não votou em ninguém. Todo o brasileiro está sendo afetado por esse estado de exceção. É disso que se trata. Portanto, é realmente uma atitude agressiva contra a nação. Qualquer brasileiro que ofender outro brasileiro. Não se trata disso. Todos somos vítimas. Posso continuar o programa? Pode. Tá bom. E esse assunto, por favor, está encerrado. Tá? Porque nós já Vocês estão vendo. Tá. Vocês estão vendo. Mas, Roberta... Não, é que isso é uma questão moral, ética. Tá, mas eu não trabalho a mesma aqui, coisa mas toda eu sempre hora, vou gente. falar. Ela pergunta até porque é um fato novo. Esta nota que as Forças Armadas apresentaram nesta manhã é um fato novo. Eu estou trazendo verdades aqui, fatos. Tu já falou 12 minutos e os teus colegas não podem se manifestar. Não, vocês sabem muito bem o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Ué, eu estou sendo claramente censurada. Por mim? Sim. Falou 20 minutos. Agressivo pra caramba aí. Né, Roberta? É verdade. Eu Eu vou contar para vocês, talvez alguns conheçam, a incrível história das luzes piscantes de Varsóvia. Ela é um bom... conclui bastante sobre as questões morais e éticas que envolvem a necessidade de nós realmente sermos uma imprensa que sirva a vocês.
e a importância do papel da imprensa. Olhem só, embora não fizesse parte da União Soviética, em 1945, a Polônia se tornou um regime comunista. No final dos anos 80, a repressão estava enorme. Qualquer pessoa poderia ser acusada de conspirar contra o regime. Milhares de opositores foram presos e manifestantes foram mortos, mesmo em protestos pacíficos. O governo controlava todos os meios de comunicação, impedindo que a verdade sobre o que acontecia na Polônia fosse divulgada. Arriscando as suas vidas, alguns poloneses fundaram uma rádio clandestina e passaram a divulgar mensagens de esperança e liberdade. Os equipamentos de transmissão eram escondidos nas casas das pessoas e a rádio precisava mudar sua base constantemente para que a polícia não o capturasse. Era muito arriscado manter funcionando e seus operadores não sabiam quantas pessoas estavam efetivamente ouvindo as suas mensagens. Eles ficaram desanimados e pensando em desistir. Um dia, tiveram uma excelente ideia. Durante uma transmissão noturna, pediram para que aqueles que estivessem ouvindo piscassem as luzes em suas casas. Em toda Varsóvia, as luzes piscaram por horas, sem parar. Os poloneses perceberam que não estavam sozinhos e que quase todo mundo ouvia aquela rádio, com a esperança de que houvesse novamente a liberdade na Polônia. Aquela noite ficou conhecida como as Luzes Piscantes de Varsóvia e marcou o início da queda da ditadura comunista no país. Mas, Roberta, a Polônia Obrigada. É um país inteiro. Roberta. Aparecer de tip-top aqui. Pois tem, possivelmente, hoje até nesta quinta-feira já aconteceu e na semana próxima vai ocorrer, existe uma manifestação muito forte, está sendo denunciado por um grupo de advogados brasileiros e também de vários países no mundo, na justiça brasileira e nos tribunais internacionais, a violação dos direitos humanos e a censura do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e a todo o TSE. E na próxima semana, na terça-feira, haverá também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, haverá esta mesma denúncia. Principalmente porque o Brasil, para quem não sabe, logo quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente estuda as leis, a formação das leis, sob vários pontos de vista. E um deles é uma questão muito técnica, que tem a ver com o Brasil ser signatário daquilo que se chama Pacto de San José da Costa Rica, e que determina que toda a lei, ela precisa existir para ser aplicada. Parece óbvio, mas é justamente aquilo que não está acontecendo no Brasil e que gera esta insegurança jurídica e o estado de exceção.